esperam que estejam se cuidando, não é? Cada um na sua casa, cuidando de si. Todo mundo em paz, com saúde, não é? É isso que importa. Vamos agradecer a Deus por estarmos com saúde, turminha. Agora, prepara aí o seu cantinho de estudo, o seu livro 2 de matemática, sua agenda, o seu estojo completo e sua garrafa com água. Prepara aí o cantinho bem silencioso, arejado, né? Tranquilo, para que você possa realizar suas atividades, tá bom? Enquanto isso, vamos rezar com a tia Carmen. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E aí, vamos lá? Preparados? Peguem o seu livro 2 de matemática. Deixe-o aberto lá na página 30 e página 31. Vamos trabalhar hoje os números decimais. Já ouviram falar? Vamos ver. Estamos trabalhando aí, ó. Vamos trabalhar adições, subtrações, não é? Com números decimais. Já ouviram falar? Olha só. Tia Carmen mostrou para vocês, não é? Que existem algumas frações. Quando as frações elas vêm o denominador 10, vamos lembrar, 100 ou 1000, não é? Esses números, ou 10.000, também no meu denominador, não é? Eu posso representar essas frações com um número decimal, ou seja, aquele número que utiliza a vírgula, tá bom? Como os valores que vai mostrar agora. Na calculadora, muitas vezes, né, algumas, não encontramos a vírgula. Na calculadora, representamos a vírgula pelo ponto, ok? Então, o ponto na calculadora indica a vírgula, tá certo? Vamos lá. Então, tia, como é que eu posso representar? Isso é um número fracionário, né? Quando as frações têm como denominador, lembram? Numerador é a parte de cima, ou seja, a parte que será pintada, tomada. E o meu denominador, olha só, tem o traço da fração, não é? Chama-se o quê? Embaixo, denominador. Olha só, quando essas frações vêm com o denominador 10, nós vamos ler 1/10. São os décimos. Quando ele vem com o meu denominador 100, eu vou ler centésimos. Estão lembrando? E com 1000 nós vamos ler milésimos. A milésima parte do inteiro. Vamos representar 1/10. Olha só. Exemplos. Eu tenho 1/10 e eu vou representar em número fracionário. Agora eu vou representar no número decimal. Isso significa que eu peguei um inteiro, eu dividi em 10 partes, que é o meu denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu pintei uma parte dela. Isso está representando 1/10, certo? Como eu vou representar em número decimal? Se é décimos,
apenas uma casa. Então, eu vou dizer 0,1. Então, vejam só. Eu vou representar aqui em fração, em decimal e a leitura, tia. 1 décimo. Ok? Então, das 10 partes que eu peguei, eu dividi o meu inteiro em 10 partes, eu pintei apenas uma. E aqui a parte decimal. 1 décimo, parte decimal e 1 décimo a leitura. Vamos ver outro, tia. Então, vamos agora supor que tia tivesse 5 décimos. Vamos fazer agora 5 centésimos para a gente entender. Bora lá. 5 décimos, eu disse que eu o quê? Peguei lá o meu inteiro, dividi aqui, ó, em 10 partes. Pintei quanto, tia? Olha cá, numerador. Pintei 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. De 10 partes eu pintei 5. Então, eu vou ler 5 décimos na fração. Como é que eu representei o número decimal? 0,5. 0,5 é o número decimal. E agora, como é que eu vou ler? 5 décimos. Então, eu tenho 5 décimos aqui representados na minha fração. Tenho o meu número decimal e tem a minha leitura. Daqui a pouco tia vai mostrar um quadro posicional, que eu vou ler assim, presta atenção. Aqui eu tenho antes da minha vírgula, né, já que são números decimais, são utilizados, porque nós separamos a parte inteira, que fica antes da vírgula, e a parte decimal, que fica depois da vírgula, que ficaram na primeira casa, os décimos, os centésimos e os milésimos. Tia vai mostrar para vocês. Agora, 5 centésimos, eu tenho o quê? De 100 partes, eu pintei apenas 5. Como é que eu vou transformar? Ó, centésimos, eu estou dizendo que são o quê? 2 casas, porque se é décimos, ele só tem uma casa depois da vírgula. Então, se é a casa após a vírgula, é os décimos. 5 décimos, ok? Se são centésimos, tia, a parte inteira não tem, porque é antes da vírgula, não tem. Mas aí, tia, agora centésimos são 2 casas, que é o quê? Eu vou colocar outro 0, olha só, décimos, centésimos. Antes da vírgula, ficará a parte inteira. Eu tenho 5 só. De 100 eu pintei 5 centésimos. 5 centésimos na fração, 5 centésimos na minha decimal, eu represento assim. E agora, 5 centésimos. Leitura. Ok? Olha, se fosse, por exemplo, agora 12 décimos. Vamos lá. Eita, tia, como é que eu vou fazer isso? Eu disse o quê? Que na casa decimal ele vai o quê? Você vai observar se ele tem denominador 10, 100 ou 1000. 10 eu leio o quê? Décimos. É uma casinha. Se fosse centésimos, 2, tia vai representar. E se fosse 3, o milésimo. Mas eu tenho 12 décimos. Eu vou representar como em decimal? 1,2. Ok? Por que, tia? Não sai uma casa depois da vírgula? Lembra que tia falou que antes da vírgula ficará a parte inteira, que é a unidade. E o 2 serão os décimos. Olha só, ele vai mostrar aqui. Vamos lá, turminha? Deixe o livro de vocês aí aberto na página 31. Vamos ler agora? Olha só, esse chama-se quadro posicional dos números decimais. Disse para vocês, eu tenho, ó, como eu disse, 9 décimos, que eu vou representar o quê? 0,9. Vou representar ela aqui, turminha, preste atenção. Eu disse que eu tenho um quadro posicional, onde eu tenho, antes da minha vírgula, que é essa parte aqui, ó, 9 décimos. Então, quer dizer que eu dividi o meu inteiro em 10 partes e pintei 9. 9 décimos na fração. No número decimal, 9 décimos também.
E se eu for na leitura, 9 décimos. O que é que eu quero mostrar para vocês? No quadro eu tenho a parte inteira, no caso que fica antes da vírgula, que eu tenho unidade, tenho dezena, tenho centena, tá? Tenho a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Na parte decimal, a minha primeira casa representa os décimos, a segunda casa representa os centésimos e a minha terceira casinha representa os milésimos. Então, se eu tenho aqui 0,9, que é o quê? 9 décimos, eu venho aqui. Possui parte inteira? Não, ó. Não. Então, eu coloco aqui 0,9. Eu vou ler 9 décimos. Por quê, tia? Eu disse que o quê? A primeira casa após a vírgula é a casinha dos décimos, na minha parte decimal. A minha segunda casa vai ser o quê? A casa dos centésimos. E a minha terceira casa será a casa dos milésimos. Não foi assim que a tia falou? Antes da vírgula, vamos separar. Tem aí o quadro, ó. Nós vamos separar a parte inteira da parte decimal. Então, antes da vírgula fica o quê? A parte inteira, que pode ser. Se eu tivesse assim, ó, por exemplo, 12 décimos. Como eu iria representar isso? Olha só, na minha parte decimal. Seria 1,2. Eu não disse que para ser décimos tinha que ter o quê? Uma casa. Olha os décimos aqui, ó. Então, eu vou representar 1,2. Como é que eu vou fazer a leitura? Eu vou ler 1 inteiro, que é a parte inteira, e 2 décimos, 12. Então, 12 décimos, tá bom? Vou fazer a leitura. 12 décimos seria 1 inteiro e 2 décimos, tá bom? Se fosse, tia, 12 centésimos, tia. Centésimos são quantas casas depois da vírgula? Uma casa, duas casas. Então, aqui o que vai ficar? Ah, tia, se é centésimos, vai ser o quê? 0,12. 12 centésimos em fração, 12 centésimos em número decimal. Vou lá no quadro. 0, aí colocar aqui, ó, 1, 2, 12. Será o quê? Eu vou fazer a leitura 12 centésimos. Se fosse milésimos, tia. 3 casas, não é? Milésimos. Então, eu tenho 12 de 1000, né? Vamos supor. No total, eu tenho um bloquinho 1000. Eu pintei, eu peguei 12. Como representar 12 milésimos? Olha a casinha, ó. Primeira casa decimal são os décimos. Segunda casa decimal, os centésimos. Terceira casa decimal, os milésimos. Eu tenho 12 milésimos. Pronto, então eu preciso o quê? Não tenho nada na parte inteira. E eu disse que é 12. Então aqui, 0. E aqui sim, ó. 12 milésimos. Décimos, centésimos, milésimos. 12 tem que ficar aqui. 12 milésimos. Ok? Vamos ver outro, tia. 15 décimos. Se eu tivesse, seria representado o que a tia falou? 1,5. Eu vou colocar 1,5. Como é que eu vou ler? 1 inteiro e 5 décimos. 15 décimos. É isso aqui, ó. 15 décimos é igual a 1,5. Lembra? Tia, antes da vírgula ficará a parte inteira, que é 1, ó. 1 inteiro e depois, e 5 décimos. Olha só. Então, quando eu for representar, né, nesse quadro posicional, o que é que eu preciso observar? Que antes da minha vírgula ficará o quê? A parte inteira, ou seja, as unidades, as dezenas. Se tivesse, por exemplo, olha só. Eu estou dizendo a posição da minha vírgula, tá bom? É que vai indicar a minha leitura. Ó, pronto. Se eu tivesse, por exemplo, 22 centésimos. Vamos lá? Se eu disse 22 centésimos, eu vou para cá.
Primeira casa, décimos, centésimos. Então, será o quê? 0,22. Eu vou ler 22 centésimos na fração, 22 centésimos no número decimal. Por quê, tia? Não são duas casas, né? Centésimos, ele tem que estar aqui. Ou seja, duas casas após a vírgula. Se tivesse, por exemplo, eu fosse ler, vamos lá, o número decimal. Bora ler. 1,38. Vamos lá, eu vou ler como? Que é 1 inteiro e 38 centésimos, tá bom? E seria o quê? 138 centésimos. Eu iria representar assim, ó. 138 centésimos é igual a, ó, a vírgula aqui, ó. Décimos, centésimos. Aqui é a parte inteira. Antes da vírgula, parte inteira. 1 inteiro e 38 centésimos, tia. Perfeito. Vamos lá. Eu vou pensar aqui no quadro, tá? Aí na página de vocês, esse quadro posicional. Eu vou separando o quê? Nos números decimais com os números com vírgula. Então, eu vou prestar atenção. A minha parte inteira, antes da vírgula, a unidade, a dezena ou a centena, no caso de milésimos, tá? Depois da vírgula virá o quê? A parte decimal, ou seja, primeira casa são os décimos, duas casas são a casa dos centésimos, três casas, os milésimos, ok? Se eu tivesse, por exemplo, 3 inteiros, 124, o quê? Que eu vou ler? 3 inteiros e 124 milésimos, tá? Se fosse em fração, tia, eu iria representar isso aqui, ó. Milésimos. 3.124 milésimos. Olha só, né? 1.000, 3 casas, né? Ó, milésimos. Então, eu tenho 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. 3 inteiros e 124 milésimos. Lembra? Primeira casa, décimos. Segunda casa, centésimos. Terceira casa, os milésimos. Você vai contar após a vírgula a casa decimal. Sempre casa primeiro, décimos. Depois centésimos. Depois milésimos. Antes da vírgula, parte inteira. Tá bom? Vamos lá. Eu vou dar outro exemplo, se a gente tivesse. Vamos lá. Se eu tivesse, por exemplo, 45 centésimos, como que iria lá representar? Seria o quê? Se é duas casas após a vírgula, eu só tenho dois números, vou botar o quê? Preciso colocar o zero. 0,45, porque na minha parte inteira, olha só, não tenho nada. Então, 45 centésimos. Tá vendo, ó? Décimos, centésimos. Eu vou ler 0,45. 45 centésimos. E se eu tivesse, por exemplo, pronto, vamos lá. 12 inteiros e 48 centésimos. Seria o quê? Olha só. Isso aqui. Se eu disse que é o quê? Centésimos, na casa daqui, então serão o quê? Duas casas depois da vírgula. Só eu contar, ó. 1 décimo centésimo. Aqui a vírgula vai ficar. Então será inteiros antes da vírgula. Décimos, centésimos. 12 inteiros e 48 centésimos, ó. Décimos, centésimos. Não é fácil a leitura? Fácil, né? Muito bom, turminha. Abram o livro de vocês, a nossa 7ª questão. Vamos lá? Na nossa 7ª questão, ele diz: demonstre por meio de uma operação matemática, adição, subtração, multiplicação ou divisão. Letra A,
50 centavos é a metade de R$1. Você pode usar ou adição, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão. Quando a gente lembra aí que ele fala em metade, metade é o quê? Meio, né? Dividir por 2, um meio. Então, ó, eu posso dizer 50 centavos, eu posso multiplicar por 2, não é? Então, eu tenho 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, sobe 1. E agora, R$1. Olha só, eu usei metade. Eu posso usar uma adição, 50 centavos mais 50 centavos, vamos responder. 0 mais 0, 0. 5 mais 5, 10. Deixa o 0, sobe 1. 1 mais 0, 1. R$1. Então, você pode utilizar aí ou adição, ou multiplicação, tá bom? Ou divisão, o que você quiser, ok? Letra B, vamos lá? Na letra B, ele pede para você usar o quê? 25 centavos é a quarta parte de R$1. Gente, quando eu utilizo a quarta parte, eu quero dizer o quê? Dividir por 4, né? Então, eu posso multiplicar ou colocar 25 centavos vezes 4, ou eu posso colocar 25 centavos 4 vezes, adicionar, né? 25 centavos mais 25 centavos, né? Que dá R$1. 25 centavos mais 25 centavos. Se é a quarta parte, eu vou utilizar por 4, né? Ó, posso usar uma adição, posso usar uma multiplicação. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Deixa 0, sobe 2. 2, 4, 6, 8, 10. Perfeito. R$1. Ou eu posso multiplicar 25 centavos vezes 4. Não é a quarta parte, né? 4 vezes 5, 20. Deixa 0, sobe 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Perfeito, R$1, tá vendo? Então, você pode utilizar ou adição, ou multiplicação. Vai aí utilizando as estratégias que você quer. Letra C. Vamos lá na letra C? Na letrinha C, ela pede para você utilizar 20 centavos é a quinta parte de R$1. Perfeito. Se é a quinta parte, eu digo o quê? Que é um quinto, né? Então, eu posso multiplicar. Vamos lá utilizando. 20 centavos é a quinta parte. Quando eu quero utilizar, é um quinto. Se eu utilizei metade aqui, é um meio, né? Um meio. Se é a quinta parte, eu vou o quê? Multiplicar por 5. Ou eu posso fazer uma adição, 20, né? 20 centavos, 5 vezes. Eu posso 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Então, ó, R$1, tá? Olha só, ou eu posso 20 centavos, mais 20 centavos, mais 20 centavos. Você vai fazendo. Ou 20 centavos, mais 20 centavos. Vamos lá? 0 mais 0, 0. 2, 4, 6, 8, 10. Igual a R$1. Tá bom? Vai utilizando aí suas estratégias. Você pode utilizar, turminha, tudo bom? Nossa oitava questão. Calcule os resultados das adições e das subtrações de quantias da forma como preferir. Gente, vou mostrar para vocês. Vamos trabalhar agora adição e subtração de quantias. Então, vejam só. O que é que a gente vai prestar atenção? Os décimos abaixo de décimos, os centésimos abaixo de centésimos, vírgula abaixo de vírgula, né? E os inteiros, tá bom? Vamos lá. Na primeira letra A, nós temos 2,75. 2,75 mais 1,45. Vamos lá? É uma adição. Então, eu tenho que prestar atenção, turminha, como eu vou resolver. Então, eu vou colocar, ó, presta atenção. Eu tenho aqui a minha parte inteira, não é? A vírgula. Minha parte decimal, os décimos e os centésimos. Tenho que colocar um abaixo do outro. Inteiro abaixo de inteiro, vírgula abaixo de vírgula, os décimos abaixo de décimos e centésimos abaixo de centésimos. Vou prestar atenção aí. 5 mais 5, 10, deixa 0, sobe 1.
7 mais 1, 8, mais 4, 12, deixa 2, sobe 1. Olha a minha vírgula, vírgula abaixo de vírgula. 1 mais 2, 3, mais 1, 4. 4,20. R$4,20, tá bom? Na letra B, vamos lá? Na letra B, você vai fazer outra adição. 6,80 mais 2,10. Vamos lá. Vocês podem colocar, bota aí o pausa, responde, depois o play, tá bom, turminha, para conferir. Letra B, vamos lá? 0 mais 0, 0. 8 mais 1, 9, vírgula, vírgula abaixo de vírgula. E 6 mais 2, 8. Deu 8,90. R$8,90, tá bom? E depois, na letrinha C, vamos lá? Na letra C tem R$5,60 menos R$3,70. Bora lá, turminha? Eu posso dizer 0 para 0? Menos 0? Posso. De 6 eu posso tirar 7? Não, tia. Tenho que pedir emprestado aqui, ó. Vou pedir uma dezena para aqui ficar 16, lembra? Pedi aqui, ó, uma dezenazinha para ficar 16. Se eu tenho 16 menos 7, ficam 9. Olha só a vírgula. Aqui, ó. E agora, de 4 eu tiro 3, ficam 1,90. Tá bom? Vamos lá. Agora a letrinha D. Na letra D, nós temos R$7. Vamos lá. Menos 4,20. Vamos lá, turminha. Olha só. Eu posso dizer 0 menos 0? Posso, tia, 0. Ok. Será que eu posso de 0 tirar 2, tia? Não, menor. 0 é menor que 2. Então eu tenho o quê? Pedir aqui uma dezeninha emprestada. Ficam 6 para aqui poder ficar 10. Agora eu posso. De 10 eu posso tirar 2, tia? Posso. Ficam 8. Vírgula. E agora? Vírgula abaixo de vírgula. Eita. Tem que consertar aqui. Vírgula abaixo de vírgula. De 6, tia. Eu posso tirar 4? Sim, tia. 2. R$2,80. Você pode calcular, né? Você pode fazer, usar as suas estratégias do jeito que você quiser, ok? Confere aí e coloca CPQ. Vamos lá, turminha? Olha só. Na 9ª questão, vocês vão utilizar a calculadora. Faça as mesmas operações apresentadas na questão 8, usando a calculadora. Anote os resultados das operações. Você vai ver aí, vamos lá? Então, aperte aí, pausa, usa a calculadora e depois o play para corrigir. Lá, turminha? Perfeito! Depois que fizeram aí, utilizar a calculadora, não é? Vamos conferir, não é, os resultados. Na letra A, 2,75 mais R$1,45. Na calculadora deu o quê? 4,2. Muito bom. Vocês observaram, né, que na calculadora, né, não aparece o 0, como nós fizemos aqui à direita. Por exemplo, lá, 4,20 na letra A. Viram que na calculadora não apareceu o 0 à direita desse número? Né? E na calculadora, o que? O ponto vai o quê? Aparece o ponto e não a vírgula, né? Em algumas calculadoras, tá bom? Para representar a parte decimal. Olha só, na letra B, 6,80, né? R$6,80 mais 2,10 deu o que na sua calculadora? Lá deu 8,90. 8,90. Da sua calculadora, 8,9. Na letra C nós temos 5,60 menos 3,70.
1,9. Olha só o zero que não aparece novamente. Porque deu R$1,90. Na letrinha D, R$7 menos 4,20 deu o quê? 2,80. Na sua calculadora apareceu 2,8. Pronto. Lá no pontinho, aí tem perguntando, ó, os resultados que aparecem no visor da calculadora são iguais ao que você calculou? E aí, sim ou não, turminha? O que é que vocês viram? Nós calculamos lá na oitava questão, né? Nós resolvemos as adições e as subtrações também utilizando, né, os números decimais com vírgula que nós utilizamos. Colocamos inteiros, colocamos a vírgula abaixo de vírgula, décimos abaixo de décimos, centésimos abaixo de centésimos. Como você viu aqui, ó. E aí, foram iguais? Foi o que vocês acharam de diferente? Que na calculadora, ele não apareceu o quê? O zero, não é? À direita desse número. Perfeito. Escrevam. Na calculadora, não aparece o zero. Ao quê? Eu disse? À direita desse número, ou seja, para indicar a parte, lembram? Decimal que eu disse? Primeira casa décimos, segunda casa centésimos, terceira casa após a vírgula, os milésimos. Vamos lá? Na calculadora não aparece o zero ao quê? À direita do número. Nós vimos também que na calculadora vocês podem dizer que o ponto, né? No caso, na calculadora aparece o ponto e não a vírgula para indicar a parte decimal. É tanto, gente, vejam só uns exemplos, já que não aparece. Olha só. Então, se eu tenho, por exemplo, 3,4 eu digitei lá na minha calculadora e aparece, por exemplo, 3,40, o zero, que não apareceu à direita do meu número, esses números é a mesma coisa. Eu vou dizer 3,40 ou 3 inteiros e 4 décimos, esse número é o mesmo, ou seja, eles indicam a mesma quantidade. Se eu tiver, por exemplo, 9,2 ou 9,20, é a mesma coisa. Tá bom? 9 inteiros e 2 décimos. 9 inteiros e aqui e 2 décimos. O zero aqui, quando ele não aparece na calculadora, para indicar o quê? O zero à direita para indicar a parte decimal. Mas esses números são a mesma coisa, representam a mesma quantidade. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, 2,8 ou 2,80, que não apareceu, ou seja, esse zero não apareceu lá na calculadorazinha, né? Mas ele quer indicar a mesma coisa, tá certo? A mesma quantidade, ou seja. Vamos lá, turminha? Olha só. Então, lá no quadrinho, né, nesse pontinho vermelho, quando ele diz para você explicar a sua resposta, né, você pode dizer que na calculadora não apareceu o zero à direita desse número, né? Que nas calculadoras o ponto, ele representa o quê? Para indicar a vírgula, para representar o número decimal, ok? Aí lá na questão da décima, ele diz, analisa as equivalências entre as quantidades apresentadas a seguir e marque a única que está correta. Será que 3,17 é o mesmo que 3,07? Não, né, turminha? Que nós temos 3 inteiros e 17 centésimos. Lá é 3 inteiros e 7 centésimos, não é isso? Na próxima, 15,3 é igual a 1,53? Também não, né? Nós temos 15 inteiros e 3 décimos e 1 inteiro e 53 centésimos. Não é a mesma coisa. Lá, 2,4 é igual a 2,40, nós temos 2 inteiros e 4 décimos. Foi o que eu disse? Que quando é colocado o quê? Na calculadora, se nós formos calcular o zero à minha direita, ele o quê? Não aparece. Então, o quê?
Não é? A equivalência que você vai marcar. Tanto faz eu dizer 2,4 ou igual a 2,40, como nós fizemos. R$7 menos 4,20 deu 2,80. Na minha calculadora apareceu 2,8. Estão lembrados? Então, marque aí, turminha. Esse, né? Perfeito. Olha só, na minha 11ª questão, ele pede para você representar no quadro posicional todos os números da questão 10 para demonstrar que você acertou a equivalência. Então, vamos lá. 3,17. Vamos lá. Na unidade, né? Colocando, ó, 3,17. Então, nós temos antes da vírgula a parte inteira, depois da vírgula a parte decimal. Então, eu tenho unidade, dezena, não é centena, a minha parte inteira. Após a vírgula, eu tenho a minha parte decimal. Primeira casa, casa dos décimos. Segunda casa, a casa dos centésimos. A terceira casa, dos milésimos. A segunda, nós temos o quê? 3 inteiros e 7 centésimos, não é? Na outra, nós temos o quê? 15,3. 15 inteiros e 3 décimos. Na outra, 1 inteiro e 53 centésimos, ok? Agora vamos representar 2,4, olha só, 2,4, 2 inteiros e 4 décimos, não é assim que nós fizemos? E agora 2,40, olha só. Olha só o zero, a mesma coisa, ó. 2,4, 2,4. O zero aqui, pelo quê? Mesmo acrescentado, né? Quando ele não aparece à direita, para o que representar a parte decimal. Olha só, por isso que marcamos aqui. 2,4, 2,4. Na próxima, 0,7. 0,7. Representa aí, turminha, 7 décimos, né? E o outro, 7, o quê? 0,0, ou seja, 7 inteiros. A única equivalência igual é esse mesmo, não é, turminha? Aqui, esse aqui. Perfeito. Vamos lá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje, não é? Sobre números decimais. Não se preocupe, nas próximas videoaulas tia vai revisar o assunto, tá bom? Agora está lá no roteiro, vocês farão, ó, vão ler um textinho lá na página 36, tá lá no roteiro Ler e Descobrir. Bala não é troco. Vocês vão fazer a leitura, não é, ó? Desde 2005, o Banco Central do Brasil deixou de produzir moedas de 1 centavo. Porque o custo de sua produção se tornou maior do que o seu valor. Então, você vai ler o textinho, bala não é troco. Depois, considerando as informações do texto, você vai fazer, ó, se a Andresa comprar um produto no valor de R$ 5,63 e pagar com uma nota de R$10, quanto ela deve receber de troco? Justifique sua resposta. Você vai fazer lá no retângulo o cálculozinho, não é? E colocar a sua resposta. Deixa aí a continha, tá bom? Arma aí. Página 36 está lá no roteiro. Ler e Descobrir. Bala não é troco. Tchau, turminha. Até a nossa próxima videoaula.